Olá, discípulos do Deus Altíssimo. É um prazer enorme tê-los aqui nessa série bíblica que estamos trazendo sobre o pecado. Hoje é o último vídeo sobre este tema. Mas se você achar pertinente, se você desejar, se você quiser, você pode solicitar outro tema variado nesse assunto que nós trazemos aqui. Você que acompanha o canal sabe que sempre trazemos temas bíblicos. Procuramos ficar preso ao que diz a Sagrada Escritura. Não apelamos a emocional, não falamos que outros livros falam e a Bíblia não diz, ou não retiramos o que a Bíblia não diz. Estamos presos ao texto sagrado, o livro do Deus Altíssimo. Todos os outros livros são livros humanos, mas este livro é inspirado por Deus, portanto tem Deus como seu autor primário. E o homem como seu ajudador, o homem que foi inspirado pelo Espírito Santo para poder colocar por escrito somente aquilo que Deus quis e nada mais. Todos os outros livros são bons, são importantes, complementam, ajudam de alguma forma, porém, eles não são palavras de Deus, são palavras de homens, ok? Vamos então ao texto bíblico sobre o tema o pecado. Bom, amados, é todo o livro de Gênesis, do capítulo 3, todo o capítulo 3 do livro de Gênesis, mas eu vou pegar apenas o versículo 5 para que a gente possa ganhar tempo no nosso vídeo, ganhar velocidade no ensinamento. O texto sagrado te ensina desta forma. Versículo 5. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ora, então, a raiz primitiva do pecado é querer ser como Deus. Olha que coisa. Toda vez que eu peco e que você peca, temos isso aqui como fundamento, querer ser como Deus. Vamos estabelecer alguns pontos. Fica comigo até o final do vídeo, vou trazer um ponto importante para a sua vida de fé. A origem da palavra pecado é hamatia. Me perdoe a pronúncia, que significa errar o alvo. Ou seja, existe um alvo para nós alcançarmos, que é a glória de Deus, que é o céu, que é estar na presença de Deus dia a dia e no final da nossa existência ser confirmado esta presença no céu, na glória de Deus. Então, quando pecamos, erramos o alvo, ou seja, deixamos de atingir o fim para o qual Deus preparou de antemão para nós, o fim para o qual Deus deseja para nós, ok? Uma definição geral que as pessoas trazem de pecado são pensamentos contra a lei de Deus, atos contra a lei de Deus, tudo aquilo que contraria a vontade de Deus descrita na Sagrada Escritura, na palavra do Deus Altíssimo. Vou trazendo como segundo ponto a relação do Antigo com o Novo Testamento. No Antigo Testamento, as normas e as prescrições para você andar conforme a vontade de Deus está no livro de Levítico e no livro de Êxodo. Sobretudo no Decálogo, livro de Êxodo capítulo 20. Ali descreve como deve ser o proceder daqueles que pertencem a Deus. No Novo Testamento, o que Levítico, o que Êxodo, sobretudo o Decálogo, está para os antigos, o livro de Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, está para os filhos de Deus, oriundos do batismo. No Antigo Testamento, o povo santo de Deus pela circuncisão, no Novo Testamento, pelo batismo. Portanto, você lendo Mateus capítulo 5, 6, 7, você vai entender em plenitude o livro de Levítico e de Mateus no que tange ao tema proceder daqueles que pertencem a Deus. Qual deve ser o teu proceder? Qual deve ser o meu proceder? A Sagrada Escritura fala, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Aqui está as nossas regras, está as nossas normas e conforme nós devemos andar, conforme aqueles que pertencem a Deus devem proceder, não só no dia a dia, mas em todas as áreas de nossa vida, para no final chegarmos ao destino do qual Deus preparou de antemão, que é a sua glória. Então,
no Novo Testamento, aqueles que caminham com o Senhor, conforme Mateus capítulo 5, 6, 7, estão já vivendo em glória aqui na terra e no final de sua existência será confirmado conforme eles viveram, conforme nós vivemos, isto é, nosso destino final é o alvo conforme Deus preparou para nós. Amém? Posso ouvir então, glória a Deus? Aleluia. Bom, o pecado, no terceiro ponto, eu vou trazer aqui alguns tipos de pecado. Existe o pecado que nós deliberadamente fazemos, nossas atitudes, nossos gestos, conforme as regras estabelecidas por Deus. Então, quando nós agimos contrário a essa regra, conforme os critérios estabelecidos por Deus, conforme as normas práticas para um proceder daqueles que amam a Deus, daqueles que aceitaram Jesus como o Senhor, se você infringe uma dessas regras, você está em pecado. Um outro texto importante é no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, que é o pecado de omissão. Muitos de nós cometemos o pecado de omissão, conforme Tiago, capítulo 4, versículo 17. Temos ainda o pecado original, ou seja, nós nascemos com não dito por Adão e Eva ao Senhor Deus. Adão e Eva viveram num estado de graça diferente do nosso. O seu não a Deus tem uma repercussão no céu. É como se Adão e Eva falassem não, não, não. Está perpetuando no céu. É claro que no sim de Jesus isso se reveste de uma graça e de um sim ao Senhor Deus. Portanto, então, na eternidade, quando nós confessamos o nosso pecado, a palavra que vem é sim, 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 sim. Beleza? Há aqueles que digam que nós não nascemos no pecado. Estão enganados, tá? Livro dos Salmos, Salmo 51, o verso 5, traz assim: eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Ou seja, nós nascemos com a mancha original. O pecado, não, você não tem culpa de ter nascido com esse pecado, nem eu. É como se estivéssemos num barco, alguém foi lá e furou o casco, o barco vai afundar. Você não tem culpa, você não furou barco nenhum, você nem sabia disso. Mas alguém foi lá e furou, e todo mundo se afundou. A natureza humana é este barco em Adão e Eva. Eles falaram não, portanto, nossa vida afunda. Sem Jesus Cristo, nossa vida afunda. Nós nascemos com a marca do pecado original. É claro que quando você é batizado, quando você se torna filho de Deus em adoção em Jesus Cristo, essa mancha original é apagada. As consequências do pecado, como ponto 4, trago para você uma separação de Deus. Ou seja, ficamos privados da glória de Deus. Há uma separação espiritual, conforme Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e privados da glória de Deus estão. Temos também uma passagem muito clássica em Romanos, capítulo 6, verso 23, que vai falar: o salário do pecado é a morte. Quem vive em pecado morrerá eternamente e está privado da glória de Deus. A redenção do pecado, como ponto 5 de nosso vídeo, está em Jesus Cristo. Todo aquele que confessar os pecados em Jesus Cristo, se arrepender de coração, confessar os pecados em Jesus Cristo, todos os pecados são perdoados e você deve, então, viver, conforme Mateus, capítulo 5, 6, 7, terá esse proceder de filho de Deus, portanto, seu destino final será a glória de Deus. Aonde está escrito isso? 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Por último ponto, a palavra nos chama a viver em santidade. Ou seja, se reconheça pecador, peça perdão, viva conforme as normas, as regras e os critérios estabelecidos pelo próprio Deus em Mateus capítulo 5, 6, 7 e em toda a Sagrada Escritura. Eu estou apenas destacando Mateus 5, 6, 7, que é algo próprio, direto do nosso vídeo, para facilitar o seu estudo, para comprovar tudo aquilo que eu estou falando está na Sagrada Escritura.
Os primeiros cristãos, então, devem buscar uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. Esta é a vida de santidade, uma vida conforme normas e critérios estabelecidos pelo seu Deus. Veja em sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Viva, então, em santidade. Viva conforme a vontade de Deus. Viva de maneira que agrade a Deus. Você que é pai, você que é mãe, gostaria muito que o seu filho vivesse conforme o seu ensinamento, conforme as suas diretrizes, conforme as normas que você estabelece. Assim, e muito maior, é o Senhor Deus para cada um de nós, os seus filhos. Ele quer que vivamos uma vida que agrade a Ele. Viva em santidade. Tetelestai.